com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas. Neste trimestre, leiam a declaração de fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, porque nós estamos estudando a exposição desta declaração de fé, que foi aprovada no dia 27 de abril de 2017, na 43ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos do site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Se tiverem alguma dúvida, façam sua questão aqui no canal do YouTube ou na sala dos professores do portal Escola Dominical. Cadastre-se ali e faça a sua pergunta. Ouça os breves comentários em áudio da leitura diária dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas. Acessem as redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, onde os irmãos encontrarão ali links de outras videoaulas e de outros textos de apoio das lições, inclusive de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo, na região metropolitana, o irmão é nosso convidado, porque a aula é aberta a todos os que se interessam pelo estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical somente acontece quando a igreja local se reúne para ensinar e evangelizar. Neste terceiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. É a exposição da declaração de fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, e que foi o presidente da comissão especial que elaborou a declaração de fé. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título A Necessidade de Termos Vida Santa. No Cremos original, que era publicado desde junho de 1969 no jornal O Mensageiro da Paz, nós já tínhamos o item de número 9, que agora é o item de número 10. É a mesma redação do antigo item 9 do Cremos original. E agora o Cremos da nossa declaração de fé é o item de número 10, que diz o seguinte: cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível, por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. E as referências bíblicas: a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14, e a primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Vamos ler estas duas referências bíblicas. Hebreus 9 e 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E 1 de Pedro 1 e 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A existência de um item específico sobre a santidade revela e muito a diferença entre
o credo pentecostal e os demais credos, os demais confissões de fé. Isto porque, historicamente, o movimento pentecostal tem, digamos assim, 3 raízes ou 4 raízes históricas que deram origem ao movimento pentecostal. O primeiro ponto é o arminianismo, né? A corrente teológica iniciada por Jacó Armínio, que nega a predestinação incondicional, que entende que há uma predestinação condicional. Isso por quê? Porque entende que o processo da salvação é um processo, não é um ato isolado, um ato pontual. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A necessidade de uma contínua comunhão com Deus. A predestinação incondicional, ela dispensa a santificação. Porque a santificação, ela vem no momento da salvação, e uma vez salvo, salvo para sempre, escolhido por Deus para ser salvo, a pessoa não tem nenhuma participação no processo da salvação. Com Armínio, esta participação torna-se necessária. Não é o homem que se salva, não é o esforço do homem que salva, mas o homem crendo em Jesus. Ele precisa ter uma vida de comunhão com Deus, se separando do pecado e se separando para Deus, e nesta comunhão crescente, ele vai se fortificando, vai crescendo espiritualmente e persevera até o fim. A perseverança depende desta experiência diária, cotidiana com Deus. A segunda raiz histórico-teológica do movimento pentecostal é o pietismo, que é um movimento, um avivamento surgido entre os luteranos. Primeiro com Philipp Spener, depois com o conde de Zinzendorf, o famoso avivamento morávio. Foi um grande avivamento que houve na Alemanha, na República Tcheca, na Morávia, né, que é parte da República Tcheca, nos séculos 16, 17, um avivamento que durou 100 anos e que restaurou esta ideia da experiência com Deus. O salvo tem de ter uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida de separação do pecado e separação para Deus, uma vida de contínuo crescimento espiritual. Se Armínio e seus seguidores teologicamente confirmam esta necessidade de uma comunhão com Deus, os pietistas e muito especialmente os morávios viviam esta experiência. Uma vida de oração, de jejum, de consagração, de busca do poder de Deus, e a notícia no avivamento morável do dom de línguas estranhas, do batismo com o Espírito Santo. E este avivamento morável, que durou 100 anos, fez com que saíssem vários missionários pela Europa, disseminando este avivamento. E este avivamento atingiu a figura de John Wesley, um sacerdote da Igreja da Inglaterra, um sacerdote anglicano,
que já estava influenciado pelas ideias pietistas desde o tempo da juventude, foi estudar em Oxford e teve uma vida diferenciada. E quando voltava fracassado da tentativa de fazer missão na América do Norte, onde começavam as primeiras colônias inglesas, onde hoje é os Estados Unidos, ele se encontra no navio, quando ele retornava para a Inglaterra, com missionários morávios. E aí ele tem o que ele chama da verdadeira experiência de conversão. E aí o seu ministério muda completamente. E ele vai ser o responsável por um grande avivamento na Inglaterra e Estados Unidos, o chamado avivamento wesleyano, que dá origem à Igreja Metodista. E John Wesley vai enfatizar a necessidade da santificação. Ele, inclusive, será mal compreendido, porque ele defende a ideia da inteira santificação, da perfeição cristã. E ele é acusado de ter ensinado a impecabilidade, o que não é verdade. O que Wesley disse é que o crente, o salvo, ele precisa se aprofundar cada vez mais, se separar cada vez mais para Deus, se dedicar cada vez mais para Deus, e ele atingirá um nível de maturidade em que ele não será facilmente derrotado pelo inimigo. Ele atingirá um estado de maturidade espiritual, onde ele estará perfeitamente amando a Deus e ao próximo, fazendo a vontade de Deus, tendo uma estatura espiritual que não o torna impecável. Ele não deixa de pecar, ele não fica imune ao pecado, mas o pecado terá maiores dificuldades de atingi-lo, porque ele atingiu uma estatura espiritual em virtude da sua contínua santificação. E é a partir desta ideia da santificação que Wesley traz que nós vamos ter os movimentos de santidade no século XIX, que são os precursores do movimento pentecostal. É a busca da santificação, é a busca da santidade, é a busca da perfeição cristã que nos levará à busca do poder de Deus, à busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. E aí nós temos o movimento pentecostal, o avivamento iniciado logo lá em Topeka, em Kansas, com Charles Spurgeon, e que depois dá ao avivamento da Rua Azusa, com William Seymour, que era aluno de Charles Spurgeon, em Topeka, Kansas. E aí nós vamos ter o início do avivamento pentecostal, que já é o avivamento mais longo da história da igreja. Então, os irmãos vejam que a existência de um item que fala especificamente da santidade, da santificação, é uma decorrência da nossa origem histórica. Desta ênfase dada depois da reforma, na continuidade da reforma, há uma experiência com Deus, há uma necessária comunhão, há uma vida com Deus. E nós cremos na necessidade. É necessário que se tenha esta vida de comunhão com Deus, que se tenha esta vida de separação do pecado e separação para Deus, para nós entrarmos no céu. E isso não é invenção de Armínio, de Wesley, de Spener, de Zinzendorf. Não. Isto é a Bíblia quem diz. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, quer dizer, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E o Senhor Jesus, orando por nós, ele demonstrou a absoluta necessidade da santificação. Porque ele ora assim, João 17 e 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
E como se isto fosse pouco, o apóstolo Paulo, falando sobre a igreja, e nós vimos isso na lição passada, ele diz o seguinte, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós estamos nos caminhando para o céu. Nós estamos crescendo. A igreja, nós já vimos aqui, é o corpo de Cristo, e ela tem que ser edificada. Ou seja, ela tem que crescer. Cada dia nós temos que pôr um tijolinho neste templo santo do Senhor, que é a igreja. E este crescimento somente se dá com o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, nós temos que caminhar para a perfeição. E esta perfeição é esse estado de coisas que fala Wesley. Quando Wesley fala na perfeição cristã, ele está falando disso. Se Deus quer, se Jesus quer o aperfeiçoamento dos santos, é porque ele quer que os santos cheguem à perfeição cristã. E a definição que Wesley dá de perfeição cristã, nós colocamos aí em nosso esboço, numa obra que ele escreveu, uma explicação clara sobre a perfeição cristã, diante das várias críticas que ele levou. Ele disse assim: é amar a Deus com todo o nosso coração, entendimento, alma e força. Isto implica que nada de mau gênio, nada contrário ao amor, permanece na alma, que todos os pensamentos, palavras e ações são governados pelo puro amor. Esse é o estado de perfeição. É quando nós nos deixamos dominar pelo amor. E a cada dia, a cada momento, nós temos que nos aperfeiçoar. Lá em Provérbios 25 e 4, assim diz o proverbista, que aí é Salomão: tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor. Este provérbio de Salomão é exatamente isso. A prata nos fala da redenção. Nós somos redimidos, mas nós temos escórias. Nós temos escórias. E estas escórias, estas impurezas devem ser retiradas. E serão retiradas. E este processo da retirada das escórias é o que nós chamamos de santificação. É por isso que o escritor aos Hebreus diz na referência bíblica deste item 10 do nosso cremos: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Deus quer o aperfeiçoamento dos santos. Por isso ele propicia o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, que vai tirando as nossas escórias. É por isso que nós precisamos da santificação. Por isso que a santificação é indispensável, é essencial para nós chegarmos aos céus. Porque o Senhor é santo e Ele exige de nós a santidade. Como diz Pedro, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quando nós contemplamos a santidade divina, nós não devemos nos acovardar nem nos desanimar. Muitos
não querem servir a Deus, porque dizem que Deus é santo e nós somos pecadores. E, portanto, jamais teremos condição de estar diante de Deus. É o mesmo pensamento que tinha o profeta Isaías. Isaías, quando ele viu o Senhor num alto e sublime trono, e ainda ouviu os serafins cantarem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele notou e percebeu que era um homem impuro que vivia no meio de um povo impuro. Ele percebeu que ele era pecador. E ele então achou que seria morto, seria fulminado. Mas o que aconteceu? Um daqueles serafins tomou uma tenaz que estava no altar do Senhor, veio até Isaías, tocou os lábios de Isaías e o purificou. E disse que a partir de então, ele poderia ser usado por Deus. E até outro dia eu estava conversando com um irmão que frequenta o estudo dos professores aqui na igreja do Belém. E ele tinha razão, né? Nós falamos Deus usa. Na verdade, Deus ama as pessoas e usa as coisas. Deus não usa seres humanos. Deus age através dos homens quando eles permitem que ele o faça. Porque Deus quer que todos os homens se salvem. E se Deus quer que todos os homens se salvem, ele então santifica o homem. E a santificação, ela começa pela santificação posicional. O que é a santificação posicional? Deus nos tira do pecado e nos separa do pecado. É Deus quem o faz. Nós não temos condições de sair do lamaçal do pecado. Davi bem explicou isso. Lá no Salmo de número 40, tão conhecido de todos nós. Diz o salmista, Salmo de Davi para o cantor mor. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Veja bem que a única coisa que o salmista fez foi clamar a Deus. Dentro daquilo que nós já vimos aqui, a chamada deprivação total. O homem foi extremamente reduzido no seu livre-arbítrio, não destruído, mas reduzido. Mas ele pode clamar a Deus. Porque Deus se revelou a ele pela graça preveniente. Então o homem pode clamar a Deus. Perceber que é um pecador. Ouvir a mensagem do Evangelho. E quando ele crê em Jesus, o Senhor o tira do lago horrível, o tira do charco de lodo e põe os pés dele sobre a rocha. A rocha é Cristo. Tira-o do lamaçal do pecado e o coloca na rocha. Quem faz isso? Deus. A santificação posicional. Me tira da posição do pecado, me tira do lamaçal do pecado e me purifica e me coloca sobre a rocha. Quem faz isto é Deus. É Deus que nos santifica. É Ele que nos separa do pecado. Porque é Ele que nos liberta do pecado. Jesus foi bem claro falando aos judeus. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado.
Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos libertos do poder do pecado. O Senhor nos tira do lamaçal do pecado, do charco de lodo, e nos coloca na rocha. Veja bem, que num lamaçal do pecado, no charco de lodo, pense na areia movediça. Já viu aqueles filmes de areia movediça? Ou você já viu quando você atola um carro, o carro vai afundando cada vez mais na lama? Por mais que você se debata, ele vai afundando. É o que acontece na areia movediça. A pessoa que está na areia movediça, o carro que está atolado, ele não tem condições de sair por si só. Quanto mais ele se mexer, quanto mais ele se movimentar, ele submergirá, ele afundará. É esta a situação do ser humano. Mas quando ele crê em Jesus, o Senhor o resgata, o Senhor o liberta. O Senhor vai remir. E ele então é tirado do lamaçal do pecado e é colocado sobre a rocha. Os seus pés são postos sobre a rocha. E ainda a Bíblia diz que o Senhor firma os seus passos. Essa é a santificação posicional. E é por isso que a igreja é a nação santa. Todos os que entram para a igreja, todos os que passam a pertencer ao corpo de Cristo, são santos. É interessante, eu lembro bem uma história de uma irmã que estava evangelizando a sua patroa e ela passava um momento muito difícil, a sua patroa, e ela então convidou a sua patroa a ir até a igreja, a conhecer a igreja, mas não num dia de culto. Essa irmã limpava a igreja e ela então convidou para que ela fosse conhecer a igreja, dentro de uma estratégia para depois a levá-la ao culto. E aquela senhora foi à igreja com a sua empregada e olhou a igreja e disse para aquela senhora, aquela irmã: olha, sua igreja é muito simples, sua igreja é muito diferente. A minha igreja, ela era católica romana, quando a gente vai à igreja, ela está cheia de santos. Aqui não tem nenhum santo. Aí aquela irmã disse: não, patroa, é que os santos só vêm para o culto. E nós temos mais santos do que lá na igreja católica. Por quê? Porque todo membro do corpo de Cristo é santo. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo diz que todos os que estão santificados em Cristo são chamados de santos. É por isso que Pedro diz que a igreja é a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a santificação posicional é uma obra de Deus. Deus nos santifica. E santificar quer dizer separar do pecado. É isto que quer dizer santificação. Nós somos separados do pecado. Nós somos regenerados. Nós vimos na aula passada sobre a necessidade do novo nascimento. Nós nascemos de novo. Esta nova criatura
ela não peca, ela é separada do pecado. É o que João diz na sua primeira carta. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Estou lendo 1 de João 3:8. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A nova criatura, ela não peca, porque ela foi gerada pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus. É o que diz Pedro, lá em 1 de Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Nós somos gerados pela palavra de Deus. Porque nós ouvimos a palavra, a fé vem pelo ouvir, cremos em Jesus e somos salvos. Nascemos de novo. E esta nova criatura, ela não peca. É o Espírito que entra em comunhão com o Espírito Santo e que domina a alma e o corpo. Esta é a nova criatura, o Filho de Deus. Ele não peca. O velho homem, este sim, a carne, ela é pecaminosa. Ela é pecadora. Mas ela está crucificada com Cristo. Não foi destruída, mas ela está inutilizada. Ela está imobilizada. Esta é a santificação. Nós somos separados do pecado. Os pecados que nós cometemos são perdoados. O Senhor Jesus tira o pecado. E nós entramos em comunhão com Deus. E nascemos de novo. Voltamos a ter comunhão com Deus. Voltamos a ter vida. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, separados de Deus. Agora nós temos vida. Nós estamos separados do pecado. Foi isto que Jesus veio fazer. Restabelecer a comunhão entre nós e Deus. 17 de João, versículo 21. Para que todos sejam um. Aliás, vamos ler o versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A semente da mulher que veio trazer inimizade entre o homem e o pecado. Jesus nos tira do pecado e nos coloca em comunhão com Deus. Então nós estamos separados do pecado e separados para Deus. Esse é o significado da santificação. Ser separado do pecado. Agora eu estou separado do pecado, fui liberto do pecado. E tenho que continuar em comunhão com Deus. Eu fui separado do pecado. Nós vimos aqui no Salmo 40. Mas eu também fui separado para Deus. Eu fui separado para Deus. A separação para Deus também faz parte da santificação. Porque agora eu sou o sacerdócio real. Os sacerdotes são aqueles que foram separados para servir a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus, para transformar as coisas em coisas sagradas. A palavra sacerdote quer dizer aquele que faz algo sagrado. O sacerdote, ele fazia algo sagrado. Ele mesmo já era sagrado. Ele já era separado. Só os sacerdotes podiam entrar no lugar santo, porque eles foram separados. E eles têm que fazer a diferença entre o santo, o que é separado, e o profano.
Nós somos separados para Deus. Nós temos que fazer a diferença do que é santo e do que é profano. Porque nós somos separados do pecado, mas separados para Deus. Nós agora somos sacerdotes. Nós temos que oferecer sacrifícios a Deus. E para oferecer sacrifícios a Deus, nós temos que estar separados do pecado. Nós temos que estar em pureza. Nós temos que estar em santidade. Senão o sacrifício não é aceito. E eu tenho que separar o que é santo do que é profano. E tenho que estar junto do que é santo. Eu não posso me contaminar, porque eu estou separado para Deus. Os sacerdotes de Israel haviam falhado precisamente neste ponto. E por falharem neste ponto, foram extremamente repreendidos pelo Senhor. As palavras do profeta Ezequiel, elas são muito fortes, né? Porque lá em Ezequiel, vou ver aqui se eu acho a referência, ele nos fala sobre essa falha dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles deixaram de fazer a diferença entre o santo e o profano. Lá em Ezequiel 22 e 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Eu fui tirado do lago horrível, fui separado do pecado, fui liberto do pecado. Sou chamado santo, mas eu agora fui separado para Deus. Eu preciso agora fazer as coisas sagradas. Eu sou algo sagrado para Deus. E eu agora pertenço a Deus e tenho que me separar para Deus. Usar o meu tempo, usar os meus talentos, usar as minhas habilidades, as minhas capacidades para a glória do nome do Senhor. Para que o nome do Senhor não seja profanado. Irmãos, há muitos hoje que estão na mesma situação dos sacerdotes dos dias de Ezequiel. Eles estão transgredindo a lei do Senhor e profanando as coisas santas. Nós vimos na lição anterior que a igreja está lá no item 8 do nosso cremos, que nós cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una santa e universal assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e de todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Nós somos separados, por isso que a igreja é santa, para seguir a Cristo e adorar a Deus. Jesus nunca pecou. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele, certa feita, com autoridade, disse para os judeus: quem me convence de pecado? Jesus nunca pecou. E nós devemos seguir a ele. Ele é o nosso exemplo. Temos que seguir as suas pisadas. Não podemos pecar. Eu gosto muito de uma frase que é de um grupo católico, que é o PHM, por hoje não pecar. Por hoje eu não posso pecar. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que desviar do mal.
Eu tenho que ser prudente, evitar o embaraço. Diz o escritor aos Hebreus: deixemos, pois, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Temos que seguir a Jesus e adorar a Deus. Agora eu só posso adorar a Deus, oferecer o meu culto a Deus, que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se eu estiver fazendo diferença entre o santo e o profano. Se eu não transgredir a lei do Senhor, não como os sacerdotes dos templos de Ezequiel. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. Irmãos, tomemos cuidado. Nós temos que santificar, nos santificar, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então eu tenho que ser separado para Deus. E nessa separação para Deus, nós temos a santificação progressiva. A santificação posicional. Deus faz. Nos tira do lago horrível, nos coloca o pé sobre a rocha, firma os nossos passos. Mas quem anda não é Deus. Quem anda sou eu. Olha o que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta aí é a santificação progressiva. Nós estamos em Cristo. Quando nós somos santificados, passamos a pertencer ao corpo de Cristo. E pertencer ao corpo de Cristo é estar em Cristo. Estar em Cristo é estar em paz com Deus. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em comunhão com Deus. Somos completados por Deus. Isso que é ter paz com Deus. Quando nós somos santificados, estamos em Cristo, isso quer dizer que nós somos ramos da videira verdadeira. João disse isso, Jesus disse isso, está lá em João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou ligado na videira verdadeira e eu começo a produzir o fruto do Espírito. A santificação me faz produzir o fruto do Espírito. Eu, estando em Cristo, eu sigo a Cristo e sou obediente até a morte, como Jesus foi. Porque a Bíblia diz que ele foi obediente, achado na forma de servo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O santificado, ele é obediente a Deus até o fim. Agora, a santificação progressiva é este andar segundo o Espírito. Aí é um ato que tem a cooperação do homem com Deus. Não é um ato exclusivo de Deus. Não. A santificação depende da nossa reação à ação do Espírito Santo em nós. Veja o que disse Paulo. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A santificação progressiva não é obra do homem, porque o homem não pode se santificar. Veja o que diz o item do nosso cremos.
Nós cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo. Porque andar segundo o Espírito é seguir a direção do Espírito Santo. É seguir a orientação do Espírito Santo. Porque o Senhor mandou o Espírito Santo para que estivesse conosco. Jesus disse que o Espírito Santo habitaria conosco, estaria em nós, nos guiaria em toda a verdade, glorificaria a Jesus, anunciaria o que é de Jesus, nos revestiria de poder, repartiria os dons espirituais. Então é a obra do Espírito Santo. Ninguém se santifica por força própria, por esforço próprio. E muitos acusam os pentecostais de crer em obras próprias, em méritos próprios. Não é disso que nós estamos falando aqui. A santificação é por obra do Espírito Santo. Mas é uma reação favorável à ação do Espírito Santo em nós. Quando nós nos deixamos dominar pelo Espírito Santo, quando nós nos envolvemos a cada dia mais com o Espírito Santo, quando nós temos experiências contínuas com o Espírito Santo, a nossa vida espiritual vai crescendo. Nós vamos crescendo espiritualmente e vamos ficando cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais distantes do pecado. O Senhor nos colocou sobre a rocha, firmou os nossos passos, e agora somos nós que andamos em direção ao Senhor, em direção à perfeição. E cada passo que damos em direção a Deus, mais próximos ficamos de Deus e mais longe ficamos do pecado. É o que Tiago nos fala quando ele diz assim, lá no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Nós temos que estar receptivos ao Espírito Santo, obedientes ao Espírito Santo. E isto quem faz somos nós. Se nós buscamos a Deus, a Bíblia diz, batei, batei, e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. Deste desejo de busca, este aprofundamento, esta dedicação é algo que é nosso. Nós é quem temos de meditar na palavra de dia e de noite, porque santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós temos que orar sem cessar, e orar cada vez mais, porque pela palavra e pela oração será santificado. Nós temos de temer a Deus, ter respeito às coisas santas, separar o profano dos santos, porque no temor do Senhor aperfeiçoaremos a santificação. Temos de participar dignamente do corpo e do sangue de Cristo, porque assim fazendo, nós somos fortalecidos espiritualmente. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Portanto, quem come e bebe dignamente, come para
Absolvição não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Comem e bebem para a sua santificação, para o seu fortalecimento espiritual. Irmãos, esses são os meios de santificação. A oração, reforçada pelo jejum, a palavra de Deus, o temor do Senhor, a participação digna no corpo e no sangue de Cristo. São atitudes que nos levam a produzir o fruto do Espírito. São atitudes que nos levam a nos aprofundarmos cada vez mais diante de Deus, a cada vez mais nos envolvermos com as coisas de Deus, a atingirmos a maturidade espiritual, promovermos o ministério e a edificação do corpo de Cristo. E isto é algo contínuo, que não tem fim. É o que João escreve lá nas considerações finais da revelação de Jesus Cristo no Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ainda. A santificação não tem fim. A santificação só termina na glorificação que ocorrerá no dia do arrebatamento da igreja, quando então atingiremos a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Mas enquanto isto não vem, vamos nos santificando, nos separando para Deus, nos dedicando às coisas de Deus, pensando nas coisas que são de cima, pensando nas coisas do céu, ajuntando tesouros do céu, nos deixando ser instrumentos de Deus nesta cooperação com o Senhor. Essa é a santificação. E é algo que é necessário, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E é algo que é possível. Não é algo impossível. Porque santificação não quer dizer impecabilidade. E acusaram John Wesley disto. Não estamos dizendo que quem aceita Cristo, recebe a Jesus Cristo, nunca mais vai pecar. Não é verdade isso. A Bíblia é bem clara ao dizer que não há homem que não peque. Nós voltamos à situação de Adão, e a nossa declaração de fé, ela é bem clara a este respeito. Quando ela fala a respeito do homem, ela diz o seguinte: vamos ver se nós achamos aqui. Quando fala do pecado, lá no capítulo 9, na nossa declaração de fé, diz assim: a queda do homem é uma expressão teológica para designar o momento em que o pecado entrou no mundo por meio do primeiro casal, Adão e Eva. Os dois foram criados em total inocência e não conheciam o mal antes de desobedecerem a Deus. Foi dada a Adão a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora veja bem, no item 4 deste capítulo 9. Adão não foi criado impecável, nem pecaminoso, mas sim perfeito. Deus dotou Adão do livre-arbítrio, com o qual ele era capaz tanto de obedecer, quanto de desobedecer ao Senhor. Ele escolheu desobedecer a Deus, e a sua queda arruinou toda a humanidade, distanciando-a de Deus. A iniquidade de Adão, a qual nós chamamos de pecado original, contaminou toda a raça humana. Em
consequência disso, a humanidade tornou-se universal e totalmente degenerada, pois todos os seus descendentes nascem em pecado. Todos nascemos em transgressão. Deus, entretanto, prometeu o Redentor ainda no Jardim do Éden, quando anunciou a vinda da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada por Cristo. E o nosso corpo pode ser o templo do Espírito Santo. Então, a santificação, ela é o ato de separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. Diz o item 3 do capítulo 10 da nossa declaração de fé. Ensinamos que já salvo, justificado e adotado como filho de Deus, o novo crente entra de imediato no processo de santificação, pois assim o requer a sua nova natureza em Cristo. Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6:22. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:3. Todos os crentes em Jesus são chamados santos. Ele exige santidade de seus filhos. A glorificação é a derradeira etapa da nossa salvação em Jesus Cristo. Então o homem nunca foi impecável, nem Adão era impecável. Então, dizer que é possível sermos santos não quer dizer que nós podemos, com as nossas próprias forças, ficar imunes ao pecado. Nós não estamos imunes ao pecado. Mas, se nós deixarmos o Espírito Santo agir em nós, nós seremos fortes e venceremos o maligno. É assim que João se dirige aos jovens na sua primeira carta. Ele diz assim: mancebos, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 1 de João 2, 13 e 14. Veja bem, os jovens, nos dias de João, eles já tinham vencido o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus estava neles. Eles viviam uma vida de santificação. A santificação na palavra, na verdade. Então é possível sim sermos santos, se usarmos dos meios de santificação que o Senhor coloca à nossa disposição, que é a palavra de Deus, a oração reforçada pelo jejum, o temor a Deus e a participação digna no corpo e no sangue de Jesus. Se nossa mente estiver voltada para as coisas de Deus, se nós nos separarmos para Deus, nós estaremos cada dia envolvidos com o Senhor. Teremos experiência com Deus, conhecimento de Deus, e isto nos levará ao crescimento espiritual. E não ficaremos livres de pecado, mas o pecado será cada vez mais raro nas nossas vidas. Pedro fala a respeito disso, a respeito deste crescimento espiritual. Ele diz assim: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, tudo nisto mesmo, todavia,
toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e o amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos viram aqui, Paulo, e eu li aqui 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 11. Como é que nós garantimos a nossa entrada no reino de Deus? Se nós, com diligência, com cuidado, acrescentarmos à nossa fé a virtude, que é o poder de Deus. E ao poder de Deus a ciência, que é o conhecimento de Deus. Conhecimento no sentido de intimidade com Deus. E se eu acrescentar a ciência, a temperança, que é o domínio próprio, que é fruto do Espírito, que nós já vimos que é resultado da santificação. A temperança, a paciência, que é a capacidade de suportar o sofrimento, seguindo o exemplo de Cristo, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta. E na paciência, piedade, viver piedosamente, é viver em santidade, viver separado para Deus, desviar-se do pecado, evitar o pecado. E a piedade vai despertar em nós o amor fraternal, que já é o que Wesley diz que é a perfeição cristã, que é amar a Deus com todo o nosso coração, entendimento, alma e força, e amar aos outros. E o amor fraternal gerará o amor de Deus, a caridade. E quando nós nos dedicamos a esse crescimento espiritual, nós não ficaremos ociosos. Por quê? Porque nós somos aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando um crente é ocioso, quando ele não está fazendo nada, quando ele não tem vontade de fazer nada na obra de Deus, é porque ele está estéril, ele não está mais produzindo. Porque ele já não está na videira verdadeira, porque Jesus disse que quem está na videira verdadeira produz fruto. E é podado para produzir ainda mais fruto. Agora, quem não produz fruto é cortado e lançado fora. Por isso que a santificação é uma necessidade. Porque aquele que não há estas coisas, diz Pedro, é cego. Porque se esqueceu da purificação dos seus pecados. Não adianta ele ter sido posto na rocha e não começar a andar. Porque na rocha ele não vai ficar parado. Ou ele anda em direção a Deus, ou ele retorna ao lamaçal do pecado. Se nós nos dedicarmos às coisas de Deus, nos separarmos para Deus, estando separados do pecado, sendo receptivos à obra do Espírito Santo em nós, porque é o Espírito Santo quem nos dirige em direção a Deus, certamente nós teremos entrada no reino de Deus. É o que nos ensina Pedro. É o que diz o item 10 do cremos da nossa declaração de fé. Será que estamos vivendo em santidade? Amém.